O Fábio Flaflá mandou aqui: aos meus olhos seria melhor acabar com os estaduais e fazer um grande regional para o ano inteiro e cada estado fazer uma Copa. Cara, eu discordo. Quero que o Bruno comente, mas para essas equipes menores, que estão na elite dos estaduais, como o maior ganho financeiro que eles têm são com jogos contra as equipes maiores, as equipes de primeira divisão e segunda, sabe? Tanto que no Paulistão, quando houve a mudança do regulamento, muitas equipes menores reclamaram do fato de não jogar os jogos contra os 4 grandes, só contra 3. Teve uma briga muito grande para eles conseguirem entender e toparem isso, entendeu? Então, eu sou contra o fim dos estaduais, mas eu concordo que você poderia sim fazer um super regional, fazer uma série, que nem o Bruno falou, faz a série D, a E e a F. Aí a G é um regionalzão, que aí seria no formato da D hoje, né, que é regionalizado, tudo aí você vai subindo. E você, Bruno, o que você acha com relação a isso? Eu enxergo 2 problemas, na verdade. Um é relacionado à forma como os regionais, eles ocupam só um semestre. A maioria deles, no caso. Como boa parte deles tem uma fase de classificação e tem um playoff, se o cara ele tá desclassificado na primeira fase e ele não vai disputar esse playoff, ele já fica sem calendário. O outro, que é justamente essa questão dessas janelas e também a alternância entre as datas desses torneios que já existem com os torneios nacionais. O ideal é que a gente tivesse um calendário uniforme em que a constância desse calendário garantisse de ponta a ponta os jogos para essas equipes. Por quê? É óbvio que a maioria desses clubes não vão jogar com os grandes. Esse ponto eu concordo com você em relação à bilheteria e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, o fato de ter jogo também garante movimentação da economia, venda de produtos licenciados dos clubes, oportunidade para as empresas anunciarem também nos estádios e na própria transmissão, né? Só que o evento ele também precisa ter a infraestrutura necessária para isso. E, a meu ver, isso não pode ficar apenas exclusivamente com os clubes. Isso tem que ter o trabalho das federações e também da própria CBF. Por quê? A CBF, se a gente for ver, ela criou o Campeonato Brasileiro de Futsal, por exemplo, em que está na cara que aquilo ali teve muito mais interesse político para que tivessem mais federações com oportunidade de voto e também clubes do que propriamente uma necessidade, já que uma Liga Nacional de Futsal ela já existe. E da mesma forma, para o Campeonato Brasileiro de Campo, no caso, se a CBF ela fizesse uma imersão em um estudo aprofundado e que de fato ela comprovasse a viabilidade disso, ela não viesse com esse discurso pronto que não vira, a conta não fecha, ela também conseguiria fazer a economia girar. E ela também faturaria. Só que aí entra o interesse político que eu falei no caso do futsal. Mas no caso do campo, eles teriam muito mais espaço até para isso. Eu só dei o exemplo do futsal porque, teoricamente, a infraestrutura do futsal é muito mais barato. Padronização de piso facilita muito mais. Agora, campo, a gente tem esse dilema aí da grama natural e sintética, tem a buraqueira. Isso não pode ficar só recluso ao clube. Isso tem que ter uma movimentação generalizada. Isso aí a galera precisa se mexer também. Não dá para exigir só o espetáculo, sendo que a organização ela também não faz a parte dela. Exatamente. Tanto que, pessoal, se a gente for parar para pensar, isso eu já comentei há anos. Qualquer confederação ou federação não poderia ter lucro. A CBF tem, documenta a lei. O maior exemplo disso foi a briga que teve na época da pandemia, das federações da CBF direcionarem dinheiro aos clubes durante o período pandêmico, porque não estava tendo jogo. E a CBF não queria, as federações cederam dinheiro aos clubes. Então, imagina o nível que tá. As federações não têm o dinheiro que a CBF tem. A CBF tem muito mais dinheiro. Então, é algo que realmente concordo com o Bruno. Você tem que ter uma estrutura. Não adianta nada você propor e você não ter estrutura. Você não ter um projeto. Você não ter algo fechado. A própria Série D, por exemplo. Portuguesa teve que fechar com a Gold. A Portuguesa. Mas tem a lei do mandante da época do Bolsonaro. Tá bom, cara, tem a lei do mandante. Mas não seria melhor todos esses clubes da Série D, junto com a CBF, conversarem com a Gold, falar, vamos fechar o pacote de todos os jogos, assim, fica assim, 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 assado. Não quero. Então você fecha esse bloco aqui com esses jogos, vou lá na Cazé, vamos fechar esse bloco aqui com esses jogos. E antes que tenha alguém que diga que não tem interesse nisso, o Esporte Interativo transmitiu Série C e Série D durante anos. Não sou eu que tô falando, sabe? Aí quando a CBF quer se envolver, o que a gente vê? Empresa que cobra valor de transmissão, como a gente já teve. Na Série D, há uns 2 anos, teve uma empresa que fazia uma transmissão pior que o Maicujo. E olha que eu não tô falando que o Maicujo é um exemplo, não. Mas mesmo assim ainda tinha uma transmissão melhor do que a gente viu lá por essa outra empresa, eu nem lembro o nome, senão eu citaria. E ainda o Maicujo era melhor do que a gente teve esse ano no Paulista.